Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Eu creio que, se nós não tivermos cuidado, como tem um monte de anticristo falando um monte de baboseira e um monte de mentira, há um risco verdadeiro de se perder aquilo que se é edificado, construído ao longo dos anos na tua vida. Todo o nosso empenho, todos os anos que a gente gastou ensinando, ministrando, pode ir embora se você não tiver cuidado para guardar a tua fé, a tua coroa, guarda a tua coroa, guarda a tua fé, guarda. Guarda por quê? Porque alguém quer roubar. De vez em quando tem alguém contando o sonho de que foi roubado. Ah, me roubaram a identidade. O ladrão, ele veio para isso mesmo. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. E se você não estiver ali fincado na palavra, tu corre riscos de perder. Nosso foco precisa estar nele continuamente. Quantos podem dizer amém? Ouvia uma pessoa muito amada do meu coração, estava triste por uma situação pessoal. Às vezes a pessoa fica triste quando sofre alguma coisa, né? Algum tipo de, sei lá, cita aí alguma coisa aí. Rejeição. Quem gosta de ser rejeitado aqui? Levanta. Ninguém gosta, né? Mas como é que você reage à rejeição? Quando você reage mal e fica procurando entender por que te tratam assim, eu te digo, você está indo no caminho errado. Toda reação ruim em nós, a pergunta precisa ser: por que, Senhor, eu reajo assim? Não porque me tratam assim, mas porque eu tenho essa reação. Porque se é uma reação que não se parece com Jesus, está reprovado. Qualquer reação, irmão, qualquer reação nossa que não é resposta parecida com Jesus, algo está errado. Então não adianta você ficar perdendo tempo com ressentimentos, como diz a música. Não perca tempo com ressentimentos, isso não vai resolver a tua vida. Porque o teu foco é Cristo. O teu olhar só deve ser para Ele, simplesmente para Ele. E Deus permite a gente andar num caminho onde as provas vão chegando, onde a gente é testado, vários momentos, onde alguém nos rejeita, onde alguém se esquece da gente, ou alguém, sei lá, faz alguma coisa que nos afeta, melhor do que ficar perguntando por que essa pessoa me trata assim, por que ela pisou no meu pé, você disse, por que eu reajo assim? Por que isso me faz tão mal? Porque o teu alvo, o meu alvo, é um único alvo. Nós precisamos nos parecer com Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Ele é o maior de todos. Diga, Ele é o maior. Diga, Ele é o maior. Ele é o melhor. Ele é o maior. Ele é o melhor. Vamos ler um texto aqui também das Escrituras do Novo Testamento, capítulo 12 de Mateus, versículo 41 e 42. Espero que quando você estiver lendo as Escrituras e bater no versículo assim, lembre-se do que eu vou te falar agora. Jesus está falando sobre Ele. Das poucas vezes que Ele fala sobre Ele, mas Ele fala sobre Ele, dizendo assim, ninivitas, falando para aquela geração dele, se levantarão no juízo com vocês. Então, no dia do juízo, os ninivitas, vocês se lembram lá dos dias de Jonas. Quem conhece a Escritura sabe o que eu estou falando. Quem não conhece está boiando. Aí, no dia do juízo, vão se levantar, junto com vocês, com essa geração, e a condenarão. Então, Jesus está dizendo, Ele está dizendo que no dia do juízo, aquela geração de Jonas lá, vai se levantar com aquela geração que conheceu Jesus e vão
aquela geração vai condenar a outra. Vocês são condenáveis. Talvez você não pense assim, mas por que tem um povo falando contra o povo? Amados, por favor, ponga atenção, pay attention, please. Presta atenção no que eu vou te falar. Nós, todos nós que temos aqui, viemos de um único casal. Ah, mas morreu um montão, mas depois veio de uma única família, Noé e sua família. Em algum lugar nós nos encontramos. Sabe que tu entende isso? Em algum lugar. Em algum lugar. Os orientais, eles enxergam a família assim. Os pais são a autoridade natural. Os avós são a fonte de sabedoria. E os nossos ancestrais são os guardiões da família. Como assim? Não é aquele espírito fantasma. Não, é que em algum momento eles tiveram filhos. Porque se algum ancestral teu não tivesse filho, você não estaria aqui. Você não estaria aqui. Deu para entender ou não? Você simplesmente não existiria. Sabe aqueles filmes de ficção, quando alguém apaga uma pessoa? Vamos voltar no passado e matar um fulano lá. Se ele teve filhos, você vai destruir um monte de gente. Ele morre, e morre gerações com ele. Elas que pesavam o coração dos judeus. Então, não é só, nós não somos só assistidos, né, pelos heróis da fé, porque capítulo 11 de Hebreus diz que aqueles heróis são uma grande nuvem de testemunhas. Eles ficam assim, olhando, não sei como é que eles olham, mas eles olham, eles veem como a gente luta a nossa luta, quando a gente corre a nossa corrida. Mas ali tem avô, tataravó, sei lá quem, alguém olha assim e diz assim, aquela ali é a minha descendência, aquela ali é fruto meu. Então uma geração pode simplesmente condenar a outra. E diz, você inclusive é minha geração, você é da minha árvore. Já parou para pensar nisso, não? Pensa. Já fez aquele teste de DNA? Por que as pessoas fazem aquele teste de DNA? Saber quanto tem de africano. Eu fui fazer um teste lá, a irmã queria que eu fizesse um teste de DNA. Faz, tá bom, fazer. Aí eu chutei, eu falei, eu tenho um africano. Ah, você tem africano? Eu falei, tem, meu bisavô era africano. Como assim? Eu falei, era africano. O avô da minha mãe era africano, negro. Minha avó era branca. Eu tenho índio. Aí fui colocando, a maior parte meu deve ser europeu, pai. Quando ela vê o resultado do DNA, ela falou assim, rapaz, bem que você falou, Franco. Olha como você tem tanto sangue africano. Eu falei, sou negro por dentro, cara. Não, mas tu olha minhas feições, estão lá. Mas quem aqui pode dizer que você não tem nada da África? Nada da... Faz o teste. Tu tem pé em tudo que é lugar, meu amigo. E no Brasil, então, que alguém diz que o Brasil é a cara do céu, porque aqui tu pode mandar missionário para o mundo todo, e se ficar quieto, tu passa bem lá. Passa bem. A gente tem missionário para o mundo, a gente pode mandar chinês, africano, qualquer coisa, porque a gente tem todas as caras. Alguém diz que o Brasil é a cara do céu. Nós podemos mandar qualquer um. Eu lembro que uma vez a gente estava entrando, quando a gente foi a Israel, lembra, Dani? Tirar uns 3 brasileiros da fila. Tem cara de árabe, de muçulmano. A gente tem tudo. A gente tem tudo. Então, onde chega a galera do Brasil, tem tudo que é cara. Tudo que é cara. E aí uma geração está dizendo a outra, vou repetir, vamos lá, ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Aí Jesus citou um pregador, Jonas, um cara que foi lá com má vontade de pregar, nem queria ir, foi forçado, foi no ventre de um peixe, e pregou a mensagem, irmãos, que só tinha juízo, não tinha graça nenhuma, é juízo sem graça. A mensagem dele é assim, daqui a 40 dias, está na moda agora os torcedores do Flamengo, daqui a 40 dias acabou. Depois, no dia seguinte, voltava lá. Daqui a 39 dias, assim diz o Senhor. Não sei se ele estava... Acabou para vocês, tá?
Ele não está dizendo, arrependam-se, olha, há uma oportunidade. Nada, ele nem está aí para isso. Pelo contrário, ele não quer que ninguém se arrependa. Vocês lembram da história dele. Ele fica triste quando o povo se arrepende e Deus perdoa. E ele, eu sabia que tu era cheio de misericórdia, eu sabia que tu ia perdoar. Ele nem queria ir, porque ele sabia que Deus era cheio de misericórdia, como já foi dito aqui. Aquela geração de Jesus vai se levantar com essa geração e vai condenar vocês. Mas por quê, Franco? Aqui está quem é maior do que Jonas. Diga assim, Jesus é o maior. Ele está dizendo, aqui está alguém que é maior do que Jonas. Maior. Maior do que Jonas. A rainha do sul, a rainha de Sabá, lembra? Se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Agora foi alguém que veio com fome de ouvir a sabedoria e atravessou lá, sei lá, centenas de quilômetros de um camelo para ouvir um homem chamado Salomão. E a gente conhece a história. E aqui está quem é maior do que Salomão. Eles vão ser condenados porque eles viram o maior de todos. E não ouviram sua mensagem, não acolheram sua sabedoria, não, simplesmente rejeitaram. E no dia do juízo, Jesus já falou isso, no dia do juízo, nós vamos estar lá de um jeito ou de outro. Eu espero estar de um lado. Eu espero que todos nós estejamos de um lado no dia do juízo. Daqueles que não são julgados, daqueles que vão julgar até os anjos. Porque tem esse lado. Talvez, se você ler a Escritura, você vai entender o que eu estou falando. Tem um lado de quem senta e julga, e tem um lado de quem é julgado. Nesse dia, todos estarão lá. Todas as gerações estarão lá. De um jeito ou de outro jeito. E Jesus já falou, e nós vamos testemunhar isso, de um jeito ou de outro. Gerações condenando gerações. Gerações. Eu poderia citar outros momentos onde Jesus falou de Sodoma e Gomorra, mas eu quero terminar aqui dizendo assim para você. Ler a Bíblia é você especialmente encontrar Jesus. Se você quiser ler a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo, o Espírito Santo, a própria Escritura fala sobre o Espírito Santo, diz que ele veio glorificar Jesus. Glorificar é mostrar, é revelar, é o show, né? É a palavra em inglês, show me. Revela-me, é mostrar. Então, a glória é mostrar. O Espírito Santo, ele quer mostrar Jesus para todas as pessoas. E quando você vai nas Escrituras, você vê simplesmente o maior de todos. Em tudo. Ele é maior que Jonas? Ele é maior que Salomão? Ele é maior que Adão? O que a Bíblia fala sobre Adão? Alguém pode ler a história de Adão e dizer, não, Adão e Eva são os primeiros homens lá, tal. É uma história. Tem gente até que acha que a Bíblia é um livro sem sentido, sem conexão. Não, amado. Não. A Bíblia é o livro. É o livro. Tem uma conexão espetacular. Apesar de ter sido escrita em épocas diferentes, por pessoas diferentes, ela se conecta. E você vê Jesus em cada página, em cada história tu vê Jesus. Você vê Adão, mas daqui a pouco tu vê Paulo falando que Jesus é o segundo Adão. É o segundo Adão. O primeiro Adão, ele desobedeceu. O segundo Adão foi obediente até a morte e morte de cruz. O primeiro Adão, tu vai ouvir falar sobre ele,
pois por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou então para todos os homens. Mas o segundo Adão, mas o dom da vida, quem lembra? Justificação a quem nele crê, é Jesus o dom da vida, pode crer. Deu a sua vida para salvar você. Aí, é porque eu estou lembrando, porque essa música acho que fala sobre o texto de Romano. Por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. O primeiro Adão é esse. Você lê sobre o primeiro Adão, só desobediência. Mas quando você lê sobre o primeiro Adão, tu diz, eu conheço um que é maior que Adão. Ele é maior que Adão. Ele é maior que Abel, que derramou um sangue inocente, mas que clama por condenação. Jesus é maior que Abel, que derramou um sangue inocente, morto pelos nossos pecados, mas o sangue não condena. O sangue perdoa, purifica. Tu lê a história de Abel e diz, meu Deus, esse sangue de Abel fala de condenação, ele clama. Jesus falou isso, clamar até hoje. Mas o sangue de Jesus fala de absolvição. O sangue de Jesus é maior. Ele é maior que tudo. Aí você vai mergulhando nas Escrituras. Mas Franco, eu li lá sobre o pai Abraão, que atendeu lá o chamado de Deus e deixou tudo, né, todo o seu conforto, sua família, papapá. E o nosso Jesus deixou a glória. Ele deixou a glória. Ele se esvaziou. Ele se fez homem. Abraão se moveu de um canto para outro para criar realmente uma nação. E Jesus desceu, se esvaziou para criar um povo santo, de propriedade exclusiva de Deus. A família de Deus, o propósito eterno. Ele é maior do que Abraão. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida? Ele é muito maior que Abraão. Não, mas foi que eu estava lendo a Bíblia, eu fiquei encantado com a história de Isaac, o filho da promessa, filho de Abraão que levou lá para ser sacrificado. Meu Deus, essa história então, né? Isaac foi oferecido. Diga comigo, Isaac foi oferecido. Agora diga comigo, Jesus foi sacrificado. Jesus não foi só oferecido, ele foi de fato crucificado, morto, sacrificado. Ele de fato foi. O Pai não poupou ele por nossa causa. Então eu posso dizer com toda tranquilidade que Jesus está muito acima, é muito maior, é muito mais tremendo do que Isaac. E assim você vai em toda história. Você vai falar de quem? De Jacó, que lutou com um anjo, saiu mancando, mas o Senhor também, ele sofreu o golpe da justiça. Você crê nisso ou não? E verdade, amado, ele tomou o golpe da justiça e nos tornou filhos de Deus. E desse jeito você, quando hoje a gente apanha do nosso pai, não é o golpe da justiça, a gente apanha para ser disciplinado, corrigido, é outra coisa. Não foi aquele golpe fatal que veio sobre Jesus. Jesus é muito superior a Jacó, a José, vendido pelos seus irmãos. José depois ficou à destra do trono de Faraó. Ele era o maior depois de Faraó, para perdoar os irmãos, para salvar. E quem vive à destra do trono do Pai e que intercede por nós? Quem é que perdoa esse montão de gente que vendeu ele? Quem é? Muito maior que José, mano. São histórias lindas. Você lê a Bíblia, você vê histórias maravilhosas, mas ninguém que se compare a Cristo. Tudo que você olhar nas Escrituras, tu vai dizer, eu conheço alguém maior. Que tremendo que essa história fala dele. Essa história fala dele. Jesus é maior do que José.
Jesus é maior do que Moisés. Alguém duvida que Jesus é maior do que Moisés? Jesus coloca na brecha como nosso verdadeiro intercessor. Modesto é que gosta muito de falar sobre isso, né? Que Jesus vive para interceder por nós. Jesus se tornou mediador de um novo pacto. Você diz amém ou não? Ele é o sumo sacerdote para sempre. Ele é incomparável. Ele se tornou uma rocha que, ao ser ferido, jorrou água da vida. Tu encontra Jesus em todo lugar, amado. Tu vai olhando, vai ficando maravilhado com esse Deus. Deus é maior que Arão, muito maior que Arão. Né? Porque Arão carregava as 12 tribos, lembra? No peito lá, as pedras, né? Mas ele não podia tirar o pecado do povo. Jesus, além de nos carregar com ele tira os nossos pecados. Ele é o Cordeiro do mundo, amém? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso sumo sacerdote que carregou não apenas nomes. Jesus carregou as nossas culpas. Não foi só os nomes ali, as pedras com os nomes. Ele carregou as nossas culpas. Aí você vai ficar maravilhado. Josué é um tipo de Cristo também. Você vai ver Josué conduz aquele povo à terra prometida. Meu Deus do céu. Que falar de Josué? Esther. Mas o que tem Esther a ver com isso? Tem a ver, pô. Ela é a pessoa, a Esther também, que colocou em risco todo o reino ali, toda a posição dela por um povo. Aí estou dizendo que Jesus é muito maior que Esther, maior que qualquer um da história, qualquer juiz de Israel. E as histórias dos juízes são várias, histórias de juízes, né, que libertaram Israel no momento de aflição, de dor, né? Mas eles voltavam de volta para o mesmo buraco. Jesus, ele fez uma obra na nossa vida para sempre, irmãos. Jesus fez uma obra para sempre. Ele fez uma eterna aliança. É uma eterna aliança. Não é aquela coisa do juiz que vai e volta, vai e vem, e vai e volta. Jesus é mais forte do que qualquer um, maior do que qualquer um. Quer falar de qualquer pessoa, fala de Sansão. Mas Sansão, ele teve a força dele quebrada pelo pecado. Não foi assim? Foi ou não? Mas quando Jesus também se entregou por nós, ele perdeu a força dele. A força física. Né? Concorda comigo? Não. Mas ele manifestou o verdadeiro poder que quebrou todo o poder existente do inferno, da morte, de tudo. Ele tomou as chaves do inferno e da morte. Foi na fraqueza, da fraqueza à força, ao poder dos poderes. A gente cantava também assim, dentro de mim habita o poder dos poderes. Lembram disso? Aí, meus irmãos, eu relacionei alguns da história, eu pensei de Samuel, que ouvia Deus desde menino, né? Mas ele ungia reis sobre a terra, Samuel. Jesus é o profeta perfeito, muito superior a Samuel, a Davi. Jesus, a Davi venceu o gigante. A vitória de Davi foi uma vitória por um povo que nem lutou, na verdade. A vitória foi Davi e o gigante. Assim que foi com a gente também, mas Jesus não venceu o gigante Golias, Jesus venceu o inferno todo, gente. Satanás, a morte, bota a lista dele aí. Diz que expôs eles ao vitupério, à vergonha. Bota a lista, não foi um gigante ali, um filisteu. Foi tudo. Jesus é muito maior, incomparavelmente maior a qualquer um. Sobre Salomão, ele mesmo deu testemunho, né? Está alguém aqui que é maior do que Salomão. Sobre Jonas, ele mesmo também falou. Está alguém aqui que é maior do que Jonas, ele mesmo deu testemunho sobre ele. E é interessante que ele é maior do que Elias. Você duvida que ele é maior do que Elias? Não. Amém ou não? Franco, mas Elias chamou fogo do céu, né? Mas não transformou Israel. Os discípulos de Jesus também queriam mandar descer fogo do céu lá. Lembra lá os bonés, filho de trovão? Vamos orar e pedir fogo lá sobre o samaritano. Jesus falou, vocês não sabem nem que espírito vocês
São. Você nem sabe que espírito vocês são. Jesus traz fogo do céu também, mas é diferente. Ele batiza. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele batiza. Não é o fogo que destrói, é o fogo que restaura. É o fogo que enche. Amém? Oh, meu Deus do céu. Ele ia descer a fogo, queimar, destruir geral. Jesus desce com fogo, mas quando ele desce com fogo, meu Deus, coisa boa. Coisa boa quando ele derrama do seu Espírito sobre nós. Amém? Ah, Franco, mas Eliseu multiplicou lá o azeite da viúva. É verdade. Jesus multiplicou pães, peixes, mas ele foi muito mais além. Venceu a própria morte. A gente canta isso direto, né? E multiplicou a sua vida para todos nós que estamos aqui. Alguém duvida disso? Não? Alguém duvida? Pensa em algum personagem bíblico aí. Jó? Não, de fato, Jó sofreu inocentemente, mas Jesus sofreu por nós. Tomou o nosso lugar. Alguém questiona isso? Muito maior que... Eu podia citar outros. Cita aí mais um, Isaías. Isaías viu a glória do Senhor. Mas Isaías profetizou sobre o servo sofredor. Isaías, né? Isaías profetizou. Isaías, quando viu a glória do Senhor, ele profetizou sobre Jesus. Mas então, quem é Jesus? Jesus é um servo sofredor. Jesus foi a pessoa por quem que, na verdade, foi o alvo da profecia de Isaías. Que nasceria de uma virgem, que viveria, sofrer. Tudo que Isaías viu e contou foi sobre o nosso. Tudo sobre ele. Você diz amém ou não? Ele é o maior de todos. Maior que Jeremias, aquele profeta chorão, que lamentava a destruição de Jerusalém. Jesus chorou também. Jesus também chorou sobre essa cidade. Vocês lembram disso? Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja aqueles que foram enviados até vocês. Jesus também chorou sobre eles. Você diz amém ou não? Mas ele se deixou ser destruído para reconstruir o templo verdadeiro que está aqui agora. Esse templo que está aqui, que somos nós. Não foi uma obra de pedra, mas de pedras vivas. Olha a história e diz, meu Deus, como Jesus é tremendo, tremendo, tremendo. Ezequiel que anunciou, foi Ezequiel que anunciou um coração de carne no lugar de coração de pedra, lembra? Deixa quebrar coração de pedra. Foi Ezequiel que falou que Deus trocaria, profetizou sobre isso, né? Mas esse coração que a gente tem novo só é possível por causa de Jesus. Você diz amém ou não? Porque ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Tudo que nós temos de bom, irmãos, se temos algo de bom, é por causa de Jesus. Amém? Você pode citar qualquer história da Bíblia e onde você não encontrar Jesus, você não entendeu ainda a Escritura. Mas se você olhar com os olhos do Senhor, você vai ver que Jesus, Ele é o Cordeiro Pascual, Ele é o verdadeiro templo, Ele é o Rei dos Reis, Ele é Rei e Sacerdote, Ele juntou os dois ofícios num só, e profeta, Ele é a luz do mundo, Ele é o pão, Ele é o maná, Ele é o pão que desceu. A irmã cantava, Ele é o pombinho que desceu do céu, mas na música dizia, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Amém? Ele se comparou à própria serpente que foi levantada no deserto, lembra? Ele se comparou a ela, e tem um mistério aí, outro dia a gente fala. Ele é a arca. Ele é a arca. Amém? A arca de Noé. Pedro fala que figura o batismo. 8 foram salvos na arca. Diz que Jesus a gente entra na arca
e é salvo do juízo e da condenação com esse mundo. A gente é salvo. Então, ele está em todo lugar, ele está em toda a Escritura, e quando a gente lê, a gente chega a uma conclusão: tudo fala dele, ele é o maior, ele é o melhor, ele é incomparável. Incomparável. Qualquer história, qualquer texto das Escrituras que tem vida, você vai encontrar Jesus, você vai ver Jesus, você vai aprender, ele vai te ensinar. Ele é a sabedoria que está presente, ele é a sabedoria que clama. Não sei se você já viu o provérbio lá. Cristo é a própria sabedoria que clama. Ele está presente, ele é o alfa e o ômega, amém? Ele é princípio e fim, mas ele é meio também. Ele está em tudo. Ele está aqui hoje entre nós. Inclusive, ele é o motivo da gente estar aqui. A gente não estaria aqui se não fosse Jesus. Ele é a única razão. A gente cantava isso também há muitos anos. Eu lembro que é uma canção chilena. Estou aqui ligado na vigília ainda, né? Olhando para os velhinhos e lembrando da música antiga. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho. A melodia. E a vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo. Jesus é o centro, irmãos. Ele é o motivo. Ele é o nosso louvor, inclusive. Jeremias disse: tu és o meu louvor. Jesus é o nosso louvor. Você não precisa de motivos para louvar a Deus quando você tem Jesus. Quando você tem Jesus, você já tem todos os motivos. Ele é a razão de tudo. Ele é a razão de tudo. É Ele que dá norte para tudo. Amém? Se alguém disser: estou desnorteado, vou dizer: você perdeu Jesus de vista. Porque Ele é o nosso norte. Ele é a nossa estrela da manhã. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que... Amado, a gente canta para Ele desde então. Desde o dia que a gente... Talvez, sabe o que eu estava pensando hoje? Eu falei assim: meu Deus, se tiver alguém que não conhece Jesus nessa reunião, ele deve pensar assim: cara, esse povo é doidão. Esse povo é pirado. Eles estão aqui levantando a mão, tem gente chorando, tem gente gritando, tem gente sapateando. Mas que povo doido é esse? Esse povo, se eu explicar para você que de repente você fez esse questionamento, amados, a gente crê que Jesus está aqui. E não só aqui entre nós, Ele está dentro do nosso coração. Ele entrou e fez uma revolução verdadeira em nós. E Ele é o maior de todos. Então não tem como não adorá-lo. Não tem como não cantar canções para Ele. Não tem como não ministrar a Ele. Porque Ele é digno desse louvor. Ele é digno, Ele está presente na nossa vida. E quando a gente lê a Bíblia, é para isso que eu acabei de falar para você. É para encontrar Jesus em cada página. É para ouvir o Espírito Santo nos ensinando dessa sabedoria maior que Salomão. Para ouvir a mensagem que salva, que cura, que liberta, todos os dias. A gente não se cansa desse maná. A gente não enjoa desse pão.